Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Gislene Teixeira, sou especialista em relacionamento, sou sexóloga e se você está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, depois clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas, assim sempre que tiver um conteúdo novo aqui, você vai ser notificado e não perde absolutamente nada. E se você já é daqui, da família Divissex, já sabe muito bem quem eu sou, está sempre me acompanhando, seja muito bem-vindo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E vamos prosear. Bom, eu vou aqui prosear um bocadinho. Eu vi uma postagem que falava o seguinte: eu vejo as postagens, eu falo, ai meu Deus, eu tenho que falar sobre isso. E aí eu não me aguento, né? E aí eu vou armazenando as informações. Aí chega uma hora eu falo, ai, tem um tempinho aqui, deixa eu correr ali para falar. Era uma postagem que dizia o seguinte: era um desabafo, na verdade, de uma pessoa, de um homem, que dizia o seguinte, né? O que ele deveria pensar, pedindo ajuda, né, para as pessoas. Aliás, é uma coisa que já começa por aí. Rede social, gente, não é lugar de você contar a vida. Ok, legal, você mostra a sua vida, né? Tem gente que é mais restrito, tem gente que é escancarada. Eu sou das escancaradas, né? E aí tem gente que dança, mostra dançando dentro de casa, limpando a casa, fazendo comida, os pratos, né? A mesa posta, posta brincando com o cachorro, mostra, enfim, né? E ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem aquela outra pessoa que não posta absolutamente nada, ela só acompanha a vida dos outros. Ok também. Tem aquela pessoa que só mostra coisas profissionais, uma foto de uma palestra e por aí vai. Tem aquela outra pessoa que só mostra estudando, tem aquela outra pessoa que só mostra os filhos, tem outra pessoa que mostra tudo menos os filhos. Enfim, cada um tem seu jeito de se mostrar nas redes sociais. Mas, por exemplo, eu sou daquelas que posta tudo. E, ok, tudo até a página 2. Eu até estava conversando ontem ou anteontem e eu falei sobre isso. As pessoas acham que conhece as outras por conta de rede social. Então, ela posta tudo, ela dança dentro de casa, eu conheço a casa dela pelas fotos, pelos vídeos, né? Eu sei que aqui é uma sala, que aqui tem uma estante, ali é um corredor. Eu já vi, tem um quadro, tem 2 quadros aqui naquela parede. Eu sei que tem uma sacada, eu sei que tem um sofá em cima do sofá, na parede em cima do sofá tem um quadro em tons terra e laranja. Eu sei que tem uns espelhos ali, tal. Vocês sabem aquilo que eu quero mostrar, né? É, já mostrei a minha cozinha alguns momentos, porque eu tava lá fazendo alguma coisa, mas o meu quarto tem uma foto ou outra, mas que não mostra lá essas coisas, né? Do quarto do meu filho não tem, não mostra. Enfim, por mais que a gente fale, mostrei tudo, não mostrou tudo, porque não conhece tudo. Por exemplo, por mais que você mostre tudo, você não precisa. Eu falo que não é nem que não precisa, não deve expor a sua vida na rede social. O que eu tô querendo dizer? Mas Gislene, mostra tudo. Você não tem que expor os seus sentimentos, a não ser uma coisa genérica, né? Nossa, aconteceu uma coisa, eu tô super legal, gente. Putz, sabe? Faleceu alguém, meu cachorro, eu tô. Putz, hoje eu tô baqueada. Ok, aquela coisa genérica. Mas não você expor, entrar nas suas intimidades todas e expor a sua vida. Como o caso que eu vou levantar aqui e vários outros que eu já trouxe aqui para vocês, né? Então,
o que vocês acham, né? Então, vem as postagens lá no Facebook e o que vocês acham. Então, por exemplo, meu marido quer namorar de tal jeito. Gente, o que vocês acham? Gente, ninguém tem que achar nada, né? Porque é uma intimidade sua e do seu marido. Ninguém tem que achar nada. Mesmo porque você não tem que expor. Meu marido gosta assim. Peraí, né? E aí entra uma questão. Quando você expõe, e eu falei isso ontem com a minha entrevistada lá na TV. Quando a gente, na verdade ela que falou isso, né? Mas quando a gente fala de nós, a gente pode falar tudo que a gente quiser. Falou mais com a boca, sabe? Falou nas entrelinhas, não falou. A gente pode fazer o que quiser porque a gente tá falando de nós. E aí a gente arca com as consequências. Agora, quando a gente vai falar sobre nós, uma vivência nossa, uma experiência nossa, mas que de alguma maneira envolve terceiros, segundos, terceiros, né? Alto lá, já não é bem assim o negócio. Por exemplo, se eu for falar de mim, e eu falar, por exemplo, gente, quando eu era adolescente, eu era namoradeira que só. Nossa, eu gostava de namorar, de conhecer pessoas, de dar uns beijos no escurinho do cinema. Mas nem todo mundo é assim, né? Mas eu adorava nossa, e eu vou contando. Eu falei só sobre mim. Diferente de eu falar, por exemplo, tá? Gente, quando eu era casada, ou quando eu namorava com meu ex, ou quando eu estava no relacionamento com meu ex, ou quando eu estava com meu ex-marido, ex-namorado, ex-marido, ex-noivo, com meu último ex, eu gostava de ir pro cinema e dar uns beijos de língua. Sabe, ele não gostava muito, não. Sabe, não era assim, sabe? Ele, não, e tal. Ou o contrário. Gente, sabe, ele passava dos limites. Ele, sabe, era inconveniente. Eu não gosto dessas coisas de beijar em público, de agarrar. Eu acho que não rola, sabe? Mas ele não respeitava isso e ele avançava o sinal em público, né? Do rally rola ali. Se eu colocar um exemplo desse, uma situação dessa, eu não tô falando de mim. Eu tô falando do outro. Eu tô falando que eu não gostava ou que eu gostava, mas eu tô usando o outro como parâmetro. Portanto, eu tô falando de mim, entre aspas, eu tô falando do outro. Porque se eu quiser vir para a rede social e me expor, joia, o problema é meu. Eu com as minhas consequências. Agora, se eu chegar na rede social, na internet, seja lá onde for, e eu falar de uma situação minha e de uma situação do outro junto comigo, eu tô expondo a mim e o outro. E aí, meu amor, eu não tenho esse direito. Mas você não disse o nome do outro. Não precisa? Meu marido me traiu, minha esposa arranjou um amante, a minha cunhada ficou com meu cunhado, sabe? O meu sogro é agressor doméstico. O vizinho do condomínio de 3 quadras daqui, nossa, eu vi ele fazendo, o fetiche dele é X. Como se eu falasse, por exemplo, nossa, aqui onde eu moro só tem condomínios, por todos os lados.
É um exemplo, né? O meu condomínio de frente, que dá bem de frente para minha sacada, no outro condomínio, no andar 8, 12, 5, no andar X ou no andar que dá exatamente na altura do meu, mas o condomínio do outro lado da rua, tem uma mulher que toma banho e que dá para ver e o banheiro dela tem uma parte gigante de vidro. Dá para ver a mulher tomando banho, gente. E vocês não sabem como é que ela toma banho. Ela toma banho, ela se toca assim, assim. Eu não tô contando uma história qualquer, porque qualquer pessoa que ouvir uma história louca dessa, souber onde eu moro, calcular mais ou menos. Bom, acho que ela falou quinto, não, ela falou oitavo, não, era 11º. Então é aquele ali. Ah, é aquela vizinha ali. Nossa. Eu tô contando a vida do outro. Eu não tenho esse direito. Então, a gente precisa pensar o que é que a gente coloca na rede social e de que forma. A gente pode falar tudo sobre nós, não sobre o outro. E cabe também, nessa exposição, a questão de pedir conselhos. Gente, a sua vida íntima é sua. Não tem que colocar outras pessoas. Eu ia falar a questão, mas eu nem vou falar, sabe? Porque eu vou fazer um outro vídeo depois sobre o caso ali que eu ia ler da pessoa. Eu vou terminar esse daqui mesmo até para não ficar muito longo. Então a questão é cuidado. Cuidado para não expor, mesmo porque você não tem esse direito, né? É a mesma coisa. Eu já pensei em escrever um livro contando a minha história. Talvez um dia eu faça isso e faça de alguma outra maneira, né? Talvez eu escreva um livro como ghostwriter, que ninguém vai saber que é a minha história. Ou que eu mude, sabe, faça algum outro jeito aí para contar. Mas eu não tenho o direito de contar a minha história, a não ser que eu particione muito, né? Mas eu não tenho direito de falar, eu vou escrever a minha biografia e eu vou contar fatos muito picantes da minha vida. E se eu quiser, por exemplo, contar esses fatos ali, passo a passo, detalhado, com quem eu estava, o que foi dito, o que foi feito, eu não tenho esse direito. Mas claro que você tem, Gislene, a sua história, desde que eu não exponha o outro. Ou desde que eu peça autorização para o outro. E por escrito, né? Eu não tenho direito de expor o outro. Porque, de repente, o que eu penso de repente eu falo assim, nossa, que legal. Eu fui pra praia de nudismo lá não sei onde. Nossa, é show de bola, eu vi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando eu fui com fulano, sabe o que aconteceu? Vocês não acreditam. Quando chegou lá nessa praia de nudismo, você não acredita o que foi que aconteceu. Aí ele viu isso, ele disse aquilo, ele ficou assim, ele ficou assado. Se na praia de nudismo você não pode você não pode fotografar, e tantos outros lugares você não pode fotografar, né? Por exemplo, eu nem falo de coisas assim. Cada ambiente, cada situação tem lá suas regras. E as pessoas que colocam as regras, os critérios,
sabe por que assim o fazem. Por exemplo, eu já fui no Templo de Salomão, na igreja, né? Aqui em São Paulo. Eu queria conhecer, porque todo mundo falava que aquele lugar era lindo, divino, espetaculoso. Né? E eu falava, gente, eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. E eu fui. Aquilo é um espetáculo divino, né? Aquele que você vai, você fala assim. Eu acho que é mais. Eu tive mais ou menos a mesma sensação, comportamento, de quando eu entrei no Teatro Municipal aqui em São Paulo pela primeira vez. Que o espetáculo estava acontecendo lá, né? E eu ficava assim. Eu amo história, eu amo arquitetura, eu amo arte. Eu ficava assim, olhando pro teto, tipo, nossa, nossa, né? E eu lembro a primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal, a pessoa que estava comigo, é, em alguns momentos via que eu estava assim, embasbacada, mas eu ficava muito assim, né? A pessoa me dava uns cutucões assim, tipo, cutucava e eu olhava e fazia. Tipo assim, ó, o espetáculo tá acontecendo. É lá na frente. Porque eu ficava assim, né, pro teto, pras paredes. Eu falava, gente, olha aquela pintura no teto. Olha aquele lustre. Quer dizer, eu não falava nada, né? Em silêncio. Mas aquele lustre. Nossa! Né? Por exemplo, esta semana eu fui, anteontem, eu fui ao teatro. E a mesma coisa, sabe? Eu ficava assim, tipo, uau! Você viaja, você vai lá pro século passado e você fica, mas quem foi o artista, o que foi que fez, que época, que cenário, que, né? Então, e aí eu fui no Templo de Salomão e foi a mesma coisa, eu ficava assim, tipo, uau, nossa, olha aquilo. Mas não pode fotografar. Quando você vai entrar no Templo de Salomão, você, primeiro que tem assim, né? É, é tanto a revista, né? Eu acho que é tanto quanto a revista do aeroporto, a revista do para você entrar num consulado, é severa, é rígida. E celular, você não pode entrar, celular nenhum eletrônico. Você não pode entrar com nenhum eletrônico. Então, como eu já sabia dessa informação, eu fui eu já deixava no carro o, o celular, enfim, deixava no carro para poder ir sossegada. Ou para quem, enfim, não vai deixar no carro, tá sem carro, você pega uma fila gigante e você deixa lá e aí tem, enfim, armário a dar com pau, né? O guarda-volume. Você deixa o celular, deixa lá o que você quiser, mas e tranca e leva a chave, mas não pode entrar. E assim é em tantos outros lugares. Por quê? Porque tem critérios, não é para ser filmado, não é para ser contado o que tem lá. E ponto. Então, o que será que o que será não? Será que nós temos o direito de expor o outro? Se nem lugares, né, a gente tem direito a expor, né? Por exemplo, eu fui num consulado esses dias e tinha uma área. Eu fui como imprensa. Eu fui como imprensa e tinha uma área restrita, né? Tipo, daqui para lá não passe. E daqui para lá era um espaço aberto. E aí tinha tal. E era um lugar maravilhoso, lindo. E eu olhei, sabe, me limitei ali onde estava. Depois a pessoa viu que eu estava querendo tirar foto.
E aí ficou aquela coisa, eu não falei nada, a pessoa não falou nada. E eu falei, bonito, né? Mas não pode passar, né? E a pessoa falou assim: eu vou liberar pra você. Pode ir. Mas o pode ir era tipo assim, 3 passos adiante. E falou assim: se alguém perguntar, você fala que eu, fulano de tal, liberei pra você. Então, a vida é cheia de regras. A gente pode falar, expor sobre nós, nunca sobre o outro. Tem aquele caso daquela menininha Alice, de Londres, aquela lindeza piquititica, né? Que tem, acho que 2 anos, e que a menina fala tudo, aqueles nomes bem, aquelas palavras bem complicadas, e ficou super famosa aí, né? Tem, sei lá, 1 milhão de seguidores ou mais até. Que ela fala as palavras muito difíceis e como ela é muito pequena, aquilo virou uma graça, né? E aí a mãe deu uma entrevista. E aí a repórter perguntou para ela, né, dessa exposição. E a mãe respondeu, dentre várias coisas, respondeu o seguinte: as pessoas acham que eu filmo a Alice e coloco nas redes tudo que ela faz. E na verdade não. A mãe falou assim: o dia tem 24 horas, o que eu coloco na rede é 2, 3 minutinhos do dia dela. E só 2, 3 minutinhos do total do dia dela. E eu ainda me preocupo, eu cuido, a mãe dela disse, eu não exponho quando ela tá triste, quando ela tá chateada. Eu não exponho nada disso. Então, justamente para não expor mesmo, apesar de ser criança, bebê, basicamente, de ser uma coisa legal, a menina tá fazendo aí um super sucesso. A mãe disse: eu não vou expor, eu não tenho esse direito, porque lá na frente ela vai crescer, ela vai olhar e ela vai dizer: tudo bem, ela também pode ter essa mesma percepção de, nossa, olha, né, como é que eu era exposta quando era criança. Mas a mãe não quer expor, tipo, poxa, mãe, eu era bebê, eu tava chorando, eu tava feia, descabelada. Ou eu tava irritada, eu falei um palavrão e você me expôs, né? Então, a gente não pode fazer isso com filho, independente da idade. Pequenininho, maior, adulto. A gente não pode expor os nossos ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, ex-esposa. A gente a gente não pode expor as pessoas. Ah, mas o que eu tô falando é uma coisa legal. A gente não pode expor as pessoas, porque aquilo é importante pra gente, mas a gente, né? E o outro? E a outra questão tem uma, não é só o Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre isso. Mas isso é uma máxima, eu não sei nem de quem, né? Mas lá de, lá de trás. Que é o seguinte, e a gente usa também no corporativo. E usa na escola, e usa na família, e usa, na verdade, em todos os lugares. É uma questão de ética, de bom senso. Ai, deixa eu colocar aqui para carregar. Ui, de ética, de bom senso, de tudo isso. Que é o seguinte, a gente, quando for, como é que é? Elogie em público e chame atenção no particular. Sempre que eu vou dar consultoria, treinamento, palestra em empresas, no corporativo, eu sempre coloco isso.
chame atenção no particular e elogie em público. Porque, por mais que seja uma coisa simples, chamar a atenção de alguém em público, a gente não sabe qual é a reação do outro, no sentido de o que ele vai sentir, né? Como é que ele vai reagir internamente, mesmo que ele fique lá quietinho, não abra a boca, né? A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito de jeito nenhum. Não tem direito enquanto mãe, enquanto pai, enquanto chefe, enquanto líder, enquanto pastor, pai de santo, rabino. Não tem. Não tem. Né? Então, se você quiser falar de alguém, seja o seu ex, seja o seu filho, seja quem for, a sua sogra, a sua cunhada, mesmo que seja aquela cunhada jararaca, sabe? Toda família tem uma. Você tem 10 cunhadas. 9 você fala, nossa, ganhei um presente dos deuses. Tem aquela uma que você fala, pelo amor de Deus, né? De onde saiu isto? Esta situação, né? Como, meu Deus? Toda família tem perrengue, toda família tem a ovelha negra, toda família tem, na minha tem, na sua tem, na de todo mundo tem. Não vem dizer que toda família é margarina, vai contar esse papo para outro, né? Para quem não te conheça que te compre. Porque não é assim. Mas a gente não vai expor a jararaca. Deixa a jararaca lá pro canto e faz de conta que nem existe. Sabe, o que não agrega, a gente descarta. Mas, se quiser falar das 9 cunhadas, que são super gente boa, e você quiser elogiar, elogie. Elogios são sempre bem-vindos. Agora, e ainda assim, há de se tomar cuidado. Agora, críticas, nem vale a pena. Nem vale a pena. Deixa pra lá, né? Então a gente fala, olha, sabe, nossa, gente, eu tenho uma cunhada que é maravilhosa, é parceira, assim, é irmã de alma. Nossa, eu fiquei doente, vocês não sabem o carinho, o cuidado, e blá, 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 blá. Você não vai falar, nossa, gente, vocês não sabem. Eu tenho uma cunhada que é o cão chupando manga. Vocês não sabem o que a criatura fez comigo. Eu tava numa situação assim, já era difícil, e que eu estava vulnerável, eu estava triste, ou eu estava precisando de apoio. E sabe o que a criatura fez? Criatura das trevas. Ela foi super grossa, ela me humilhou, ela me expôs, ela não pensou em mim, ela não pensou no meu filho, ela não pensou não sei em quem. Não! Pra quê? Pra que você vai dar, sabe? Jogar sei lá o quê, né? Pra quem não merece. Ou, uma vez eu ouvi de um... Foi deselegante, foi muito deselegante. De um líder, né? Eu tava negociando lá um curso que eu ia ministrar não, eu ministrei para uma empresa e aquela negociação de preço, de, né, aquela coisa toda, e de repente saiu o seguinte, falei, olha, é assim, 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 e blá, 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 X horas, não sei quanto, blá, o conteúdo é esse, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um super pacote, né? E o cara disse, não, Gislene, a gente vai... Tem como reduzir isso? Eu falei, tem, mas não vale a pena, olha, porque esse benefício, tal, 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 tal. Gislene, olha, eu vou ser muito sincera com você, a questão não é o preço. Eu sei que o valor é gigantesco.
Mas olha, eu quero o básico. Eu não vou queimar vela boa com defunto ruim. Aí você fica assim, né? Nem respira. Tá lá um copo d'água na sua frente, você fica meia hora para tomar um gole d'água. Então você fica, né? Você não acaba de tomar aquela água nunca. Aí você pega, acaba a água, você pega o café, já enfia na boca, pra tipo, vamos ver se ele esquece, muda de assunto e não me pergunta nada, porque eu não vou responder nada, eu não tenho que responder. Então, assim é a vida. Cuide do outro como. Tem aquele ditado que fala assim: não é cuide do outro, é. Faça pro outro, alguma coisa assim. Exatamente. Sirva o outro como você gostaria de ser servido. Algum trem assim. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso já foi reformulado, né? Porque na verdade é assim. Não é assim que funciona. Óbvio que não é assim que funciona. E na verdade é tudo isso que eu tô falando. Eu não posso cuidar do outro, tratar do outro, expor o outro como eu gostaria que eu fosse, que alguém fizesse comigo. Por quê? Porque eu não posso colocar no outro os meus critérios. Eu não posso falar, mas eu não me incomodo. Se fizer comigo eu não me incomodo. Ok, mas você, o outro é o outro. Então eu não tenho que atender o outro, servir o outro, cuidar do outro como eu gostaria de ser servido, cuidado, atendido, exposto. Mas sim, eu tenho que descobrir como é que o outro quer ser cuidado, atendido, cuidado e por aí vai. Não é como eu gostaria, porque como eu gostaria vai servir para mim. Mas eu tenho que ter esse cuidado, né, de descobrir, observar, perguntar, de alguma maneira descobrir como é que o outro gosta de ser cuidado. Caso contrário, eu não estou fazendo bem nenhum ao outro. Acho que, né? Acho que estou, mas isto não é necessariamente uma verdade. Então, a gente tem que olhar tudo isso para entendermos aonde é que nós vamos chegar nesse cuidado com pessoas. Isso vai no falar, no referenciar ao outro e tudo isso. Então, e aquilo que é normal para mim, é comum, pode não ser para o outro. E aí, quando eu não sei como exatamente funciona a situação, a gente precisa ir pelo caminho do meio, o bom senso. O bom senso é como funciona isso para a maioria das pessoas, como as pessoas enxergam, recebem isso, como as pessoas digerem isso. Mas eu não tenho nada a ver com os outros, cada um com seus problemas. Ok, serve de novo para você, mas quando a gente expõe outra pessoa, será que essa outra pessoa pensa exatamente como você? Não, lógico que pensa. Imagina, eu convivi com a pessoa há 30 anos. Ok. Você conviveu, mas não convive mais. Você não sabe se a pessoa ainda hoje pensa desse jeito. Por exemplo, eu fiz coisas na minha vida, independente do que seja, que eu não faço mais. Eu gostei de coisas que eu não gosto mais. Eu frequentei lugares que não frequento mais. Eu convivi com pessoas que eu não convivo mais. Eu usei roupas que eu não uso mais, que não, sabe, não tem nada a ver comigo.
né? Ah, teve uma época X da minha vida que eu usava vestido saia longa, lá no pé. Depois eu falei, não, acho que não. Vou usar uma na altura do joelho, não, abaixo do joelho. Não, 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 agora eu acho que na metade da coxa. Não, 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 agora eu mudei de novo. Quero lá na altura do joelho. Não, 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 agora eu não vou usar mais saia de jeito nenhum. Agora eu só quero usar calça comprida. E você pode fazer isso durante períodos muito longos da sua vida. E quem conviveu com você lá atrás fala: não, não, ela só usa saia. Não, amor, eu encontrei com ela, ela estava de calça. Não, não é possível. Não, ela curte tal lugar. Não tem problema nenhum, ela curte. Não, amor. Eu curti, ou eu fui, né, ou eu ia lá faz 10 anos, sabe? Mas mudei de pensamento, de ambiente, de tudo, de religião. Não curto mais, ó. Nem fala sobre isso comigo que, sabe, isso aí ficou lá no meu passado, não tem mais nada a ver. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar o que é que a gente faz, que vale para nós, e principalmente esse trelelê todo, quando a gente ousar falar sobre alguém. Cuidado. Rede social é rede social. Cuidado, né? E sempre essa questão, vale para quem? Estou falando sobre quem? Estou contando a minha história, mas eu estou ao menos sugerindo a pessoa X, Y ou Z. Quando eu falo o exemplo que eu já dei, né? Ah, a minha vizinha bem de frente aqui para minha sacada, eu vejo que ela faz assim. Ferrou. Diferente de eu falar, gente, onde eu moro só tem condomínios. Por todos os lados que eu olho é condomínio. Mas tem uma determinada vizinha, em meio a estes quarteirões todos de condomínio, olha, eu não sei como é que aquela mulher vive daquele jeito. Bom, primeiro que se esse exemplo fosse verdade, a pergunta era: o que é que você, dona Fifi, tem a ver com a vida da outra pessoa que mora lá no quarteirão X, né? Vem cá, criatura, você não tem mais nada a fazer da sua vida, não, né? Você fica aí controlando o comportamento do outro. Então, são muitas questões para a gente entrar nesta questão. Antigamente eram as donas fifis que ficavam debruçadas na janela, né? Agora as donas fifis viraram todas tecnológicas. E essas tecnológicas, elas foram todas para os grupos, principalmente do Facebook. E principalmente em grupo fechado. É uma evolução gigante. Então pensa nisso. Eu tô falando sério, né? Eu brinquei aqui e tal, mas de verdade é sério isso. Pense 1 milhão de vezes quando você for contar a sua história e nessa história tiver mais alguém com você. Ainda que a gente não identifique a pessoa, que a gente não fale, olha, é o Zé das Couves, é o Chico Tripa, né? Mas quando eu falo a minha primeira chefe, a minha última chefe, a minha vizinha do andar de baixo, a mãe do meu ex, a mãe do meu primeiro ex, a mãe do meu último ex. Eu não preciso dizer quem é
É a dona Maria, a dona Cristina, a dona Patrícia, a dona Silvia? Não preciso falar nomes. Porque quem sabe quem foi o meu primeiro ex, sabe quem é a mãe. Quem sabe quem foi meu último ex, sabe quem é a mãe. Sabe de qual ex do meio da história da vida, sabe quem é a mãe. Quem sabe quem é minha vizinha de baixo, minha vizinha de cima, minha vizinha do lado, minha vizinha do outro lado, sabe de quem eu tô falando. Ah, mas não sabe o nome, não sabe quem é. É deselegante do mesmo jeito. Então, vamos cuidar e preservar a imagem alheia. Ai, Gislene, mas por que você tá falando tudo isso? Cara, porque eu vi um caso desse. Não foi comigo, não tem nada a ver com essa história, mas eu me coloquei no lugar da pessoa. E eu falei, cara, se acontecesse um trem desse comigo, eu ia ficar muito, mas muito surtada, né? Porque sim, né? Do mesmo jeito que vale para um, vale para todo mundo. Mas é a minha história, então conte só a sua história. Como eu disse lá no começo, né? Quando eu era adolescente, gente, eu adorava ir ao cinema e beijar. Eu não disse quem. Com quantas. Aí a pessoa imagina assim: com quantas. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Jovem quando? Jovem aos 15, 17, 20, 25. Nossa, eu adorava ir ao cinema e beijar. Mas com quem ela ia ao cinema? Beijava quem? Era com um peguete? Era um namoradinho? Era o namorado que depois casou? Quem era? Não tem como saber. Então vamos cuidar das pessoas, porque não é legal. Não é legal mesmo, né? E é fácil. É fácil. É só se colocar no lugar do outro. Fica a dica. Beijo pra vocês.